Galerinha do meu coração, vamos continuar aqui. Acho que dá para perceber um pouquinho, uma pequena diferença, né? Eu consegui mudar aqui um pouquinho a posição das luzes. Eu acho que vai dar um ganho aqui. A testa não está mais brilhando. Espero que esteja conseguindo entregar aquela aula na qualidade que vocês já conhecem. Então, é o seguinte, vamos continuar na resolução do exame 2020.1. Lembra, esse canal é meu. Vamos lá, se inscreve se não for inscrito, não for inscrito ainda. Já deixa a sua curtida aí no vídeo. Vamos nos comentários da questão 31 do exame de suficiência da prova 2020.1 como forma de preparação para o exame 2020.2, ou seja lá, qual exame que você está se preparando aí para fazer, tá? Vamos só posicionar aqui o microfone, beleza. Vamos lá, ó. O conceito de correlação visa explicar o grau de relacionamento verificado no comportamento de duas ou mais variáveis. Assim, a correlação entre duas variáveis indica a maneira como elas se movem em conjunto. Por enquanto, só uma afirmação. Uma até aqui, então, ó, só explicando que a questão trata de... o conceito trata de correlação, duas ou mais variáveis. Assim, a maneira da correlação entre as duas variáveis, né? Correlação entre as duas variáveis indica a maneira como elas se movem em conjunto. Uma empresa obteve uma covariância entre... Aí aqui é o negócio que pega na questão, sabe? Era você lembrar que diabo era, como é que calcula a covariância. Entre as variáveis nível de produção e nível de taxa de juros, de menos 0,63%. O desvio, ele deu uma informação aqui, né, que é a covariância entre as duas variáveis. O desvio padrão da primeira variável foi 14,8 e o desvio padrão da segunda variável foi 4,65. Lembrando, desvio padrão é simbolizado por S. Desvio padrão é simbolizado por S. Ao analisar a correlação entre as duas variáveis, pode-se afirmar que... Galera, o que fazer se cair uma questão como essa no seu exame? Eu acho que a coisa mais sincera que eu posso dizer para vocês é, se você não for muito bom em estatística, pule. Essa é aquela questão que, se o seu exame for online ou presencial que seja, na hora que você se depara com uma questão como essa, você se levanta, vai tomar um pouco d'água, vai ao banheiro e chuta, tá? Na boa, sim, chuta. Ah, professor, você vai explicar? Vou explicar a questão porque eu explico todas. Mas, na boa, se você não for muito bom em estatística, nem fudendo que você vai tentar quebrar a cabeça com uma questão como essa. É questão de pular. Nossa, professor, o senhor tá mandando eu pular a questão? Tô mandando você pular a questão. Primeiro que a aplicabilidade prática disso aí na vida é muito específica. Se você não for um analista de dados, se você não for atuar na área de análise estatística, você não vai precisar disso aí para muita coisa. Se você for muito bom em estatística, sempre tem alguns alunos de contábeis que são muito bons em estatística, eles eram muito bons para ser economistas e resolveram fazer contabilidade, racha aí entre os cursos. Você pode conhecer essas noções e tal. O cálculo não é difícil, tá? Mas claro, disse aqui, digo e repito em vários vídeos. Não é que você vai chutar de qualquer jeito, vamos chutar com qualidade, beleza? Então, essa questão eu vou explicar como resolver ela no cálculo, mas primeiro eu vou mostrar como você faria ela no chute. Vamos lá. Primeiro item. Não há correlação significativa entre as duas. Aí essa daqui eu até permito que você fique balançado, bota um pontinho aqui na frente dela. Não há correlação. Muito embora o conceito aqui fale da correlação e existe que uma covariância entre as duas, então você, não, peraí, deve ter uma relação. Só que como o item traz significativa, você fica com medo desse valor aqui, 0,63% ser pouco. E dizer que isso é mais do que significativo. Mas vamos lá. Segundo item. Caso ocorra aumento no nível de produção da economia, o nível de taxa de juros também aumentará. Então, ele está dizendo aqui, se um aumenta, o outro aumenta. Essa é a correlação que o item 2 cria.
Se um aumenta, o outro aumenta. Item 3. Caso ocorra diminuição do nível de produção, a taxa de juros também diminuirá. Opa! Esse item aqui fala, se um aumenta, o outro aumenta. Isso quer dizer que elas são grandezas diretamente proporcionais. E o outro ele fala, caso uma diminua, o outro também diminua. Então aqui tem que são diretamente proporcionais. O que traz, o comentário do segundo item, traz a mesma informação do terceiro item. Dizer que um aumenta, o outro aumenta, é o mesmo que dizer se um diminui, o outro diminui. Então, como as duas não podem estar certas ao mesmo tempo, porque senão isso anularia a questão, esse item aqui você não pode marcar nem esse. Porque se marcasse um, teria que marcar o outro. Ora, se um aumenta quando o outro aumenta, um diminui quando o outro diminui. Acabou a história. Morreu a questão. Aí você fica, caso ocorra o último item. Caso ocorra o aumento no nível de produção da economia, caso um aumente, a taxa de juros diminuirá. Ora, galera, duas grandezas ou são diretamente ou são inversamente proporcionais. Se você sabe que elas não são diretamente, só tem como marcar essa daqui, que elas são inversamente. E dizer que não há uma relação significativa, aí você vai ficar sempre na dúvida, né? Se está certo ou não. Mas na hora que você eliminou a segunda e a terceira afirmativa, por entender que as duas falam a mesma coisa e as duas não poderiam estar simultaneamente certas, e isso automaticamente anula a possibilidade das grandezas serem diretamente proporcionais, você tem que admitir que elas são inversamente proporcionais. É esse tipo de feeling, de sensibilidade que você tem que ter na hora do seu exame, tá? Então, mas vamos calcular. Para a galera que gosta da estatística, vamos calcular. O coeficiente da correlação, é a informação que eu estou dando a vocês, varia de 1 a menos 1. O coeficiente da correlação de uma amostra é representada pela letra R. E o coeficiente da correlação de população é dado pela letra grega π, né? Que é π. Eu não sei se é π, não é π, acho que é π, no meu alfabeto, meu grego está enferrujado. O resultado positivo significa que elas são diretamente proporcionais. Então, se o coeficiente de correlação, que varia de mais 1 a menos 1, se ele dá positivo, é porque elas são diretamente proporcionais. Já o resultado negativo significa que são negativamente correlacionadas, ou seja, são inversamente proporcionais. Isto é, quando um deles decrescer, o retorno do outro ativo se elevará, ou na mesma intensidade se igual a menos 1, ou a intensidade diferente se for próximo de menos 1. Vamos calcular então? A formulazinha para encontrar o coeficiente de correlação R de x e y é igual. Eu anotei aqui, né? Porque não é um negócio que a gente faz todo dia. Covariância de x e y dividido pelo desvio padrão de x vezes o desvio padrão de y. Então a fórmula é essa. Para encontrar o coeficiente de correlação entre duas grandezas, você faz a covariância entre elas, dividido pelo produto dos desvios padrão. Essa questão nos deu tudo. Ela nos deu tudo que a gente precisava. A gente só não sabia que ela tinha dado, né? Ele nos deu a covariância e nos deu os desvios padrão. Então ficamos com, qual é a covariância de x e y? Menos 0,0063, né, que é percentual. E aqui como fica? 14,8%, 0,1408, que é o desvio padrão de x e da primeira variável, e 4,65, 0,0465, que é o desvio padrão da segunda. Quanto é que dá aqui? Primeiro, se o numerador é positivo e o denominador é negativo. Se o numerador é negativo e o denominador é positivo, o resultado vai ser negativo. E por ser negativo, a teoria já diz, a norma já diz, a regra já diz,
que elas estão inversamente proporcionais. Aí quanto é que dá isso aí? Deixa eu resgatar aqui a minha HP. Você pode fazer essa conta na sua calculadora sem ser HP, tá? Não precisa ser HP não, pode fazer na calculadora normal. Eu vou fazer na HP porque é o que eu aprendi a usar, me acostumei e sempre uso aqui com a gente. Então dá 0,0063, aperta CHS para ficar negativo, Enter, sobe. 0,1408, Enter para subir, 0,0465. Multiplica com o valor que subiu e divide pelo 0,65 que foi primeiro. Então o valor dá isso daqui, ó, 0,9622. Então, por ser negativo, são inversamente proporcionais. Mas por que a primeira alternativa então ficou incorreta? Porque o coeficiente de correlação varia de -1 até +1. Esses aqui são os valores máximos. O valor máximo negativo e o valor máximo positivo. 0,09622 está mais ou menos aqui. Está bem perto do máximo. E se ela está bem perto do máximo, ela não pode ser... Você não pode admitir que não há correlação significativa. Sim, porque a correlação deu menos 0,9622, está quase no valor mínimo, está ali no maior valor negativo possível. Então, sim, ela tem uma correlação significativa. E não há uma correlação significativa como no primeiro item, beleza? Deixa eu limpar minha HP apertando o FCLX. Me permitam tirar ela daqui. Porque, galera, nós concluímos a resolução dessa questão. Questão fodida. Ó, esse exame teve 2 questões de estatística fodida. Não recomendo nem que você se estressasse em relação a essa questão, tá? Assim, na boa, era a questão para você ler, tentar chutar com qualidade e pular, a menos que você seja muito bom em estatística, muito melhor que eu, inclusive, que tive que estudar para resolver essa questão. Ou você pensa que eu pego isso aqui só fazendo de qualquer jeito? Não, claro que não. A gente estuda, se prepara uma aulinha bacana para vocês, para que você chegue mais preparado no seu exame, tá? E lembra, para mais preparação para esse exame desgraçado aqui, cogita se matricular no meu curso. Tem cronograma de estudos, videoaulas exclusivas, lista de exercício, muita coisa. Espero vocês lá. Valeu!